Hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto tão gostoso, esse projeto de história de Lusiânia, que a gente denominou Em Torno de Lusiânia. Hoje é o episódio 3, que a gente vai dividir em episódios, porque são muitas ruas, muitas casas, muitas coisas, e a gente vai dividindo em episódios para ficar mais fácil da gente ir colocando e falando a respeito. Hoje a gente vai falar da Praça da Matriz, da Igreja da Matriz e da cadeia pública, porque a gente vai ficar ali em torno dessa praça que faz parte da história do município desde a sua fundação. E depois a gente vai pegar algumas casas que estão situadas na Praça da Matriz. Mas hoje é só falar da praça, falar da igreja e falar da cadeia pública que foi demolida na década de 60. Essa praça, aqui a gente sempre agradece ao historiador Gelmires Reis, porque o seu acervo é muito rico, e também o seu filho, Antônio João, nosso querido amigo, que faculta para a gente essas pesquisas. E a gente tem feito essas pesquisas nesse arquivo de Gelmires, por isso a gente traz essa história com tantos detalhes. Essa praça foi conhecida pelo nome de Largo da Matriz, até que pela Lei Municipal número 12, de 5 de fevereiro de 1915, passou a ser denominada Praça Antônio Bueno, porque o fundador, Antônio Bueno, tinha uma casa nessa praça também, abrangendo a parte da frente e a parte de trás da matriz. Então, no primeiro momento, esse Largo da Matriz, ele era da parte da frente e da parte do fundo da igreja, né? E aí o que o Gelmires está dizendo, essa lei número 12 de 1915 denominou Praça Antônio Bueno essas duas partes da igreja. Depois, em 1933, pelo decreto municipal número 166, foi dividido. A parte da frente continuou sendo denominada Praça Antônio Bueno, e a parte de trás passou a ser denominada de Ministro Guimarães Natal, Praça Guimarães Natal. A Praça do Tamboril era Praça Guimarães Natal, que era a parte pelos fundos da Igreja da Matriz. E a frente continuou sendo Praça Antônio Bueno. Depois, em 1948, Lusiânia teve alguns lusianienses participaram da Segunda Guerra, né? E um desses lusianienses morreu na Segunda Guerra, que foi esse José Francisco. Aí a praça passou a ser denominada pela Lei Municipal número 7, de 23 de janeiro de 1948, em homenagem a esse soldado, José Francisco. A praça passou a ser denominada Praça Expedicionário José Francisco de Souza. Então, a antiga Praça da Matriz, que tinha se chamado depois Praça Antônio Bueno, passou a ser denominada Praça Expedicionário José Francisco de Souza. É o nome pelo qual ela é conhecida até o presente momento. É uma praça bem central, que faz parte da história de Lusiânia desde o início. Ali já teve muita manifestação popular, manifestação religiosa, muita festa, cavalhada, circos. Muitos circos chegavam em Lusiânia no início do século. A gente conhece os pedidos de licença, de autorização para instalar o circo, sempre era um pedido para instalar na Praça da Matriz. A festa do Divino já foi realizada, era realizada na própria igreja e usava muito aquela região. Essa última cavalhada, o Gelmires ainda está lembrando aqui
da última cavalhada oficial que teve, ó, ela foi testemunha de muitas solenidades religiosas e profanas desde os primeiros momentos da fundação do povoado. É o lugar predileto das cavalhadas, verificando-se a última no mês de maio de 1913, na festa do imperador do divino Herculano de Campos Meireles. O local sempre foi utilizado para a festa das barraquinhas, para parques de diversões, para circos e etc. Bom, com relação às casas da Praça da Matriz, a gente vai falar em outro momento. Hoje a gente vai falar da praça, agora a gente passa a falar alguma coisa da Igreja Matriz e depois da cadeia pública. A Igreja Matriz foi construída pelos fundadores, né, sob a chefia do próprio Antônio Bueno de Azevedo, que era o fundador do povoado, e demorou algum tempo, né, de 1761 a 1767. E o Jamires cita, inclusive, o mestre de obras, né, sendo mestre de obra o arquiteto português José Lopes da Silva. Aí Jamires vai falando de algumas reformas pelas quais a igreja passou. Ela foi reformada em 1928 por Frei Vicente Moreira, da Ordem Dominicana. O templo primitivo tinha uma porta larga na frente e duas torres de 28 metros e 80 centímetros de altura. As paredes eram de terra socada. Haviam duas portas, uma atrás de cada torre. Tinha uma entrada pela torre, não para a igreja, mas para a própria torre. Na torre esquerda estavam os sinos e as escadarias do coro. Então, para subir no coro, para o coro da igreja, entrava pela porta da torre. O acesso não era propriamente pela igreja, era pela torre. Na direita ficava o batistério. 2 esteios sustentavam o coro, logo na entrada da nave. O coro ficava de fundo pro altar. Era um altar lá na frente, um coro aqui, e o coro de madeira com esses teios sustentando o coro, e a subida para esse coro era por uma porta da torre. As capelas laterais foram construídas em 1928, então as 2 capelas laterais só foram construídas em 1928. E são separadas por grades. Até hoje a gente vê, né, as capelas separadas por um gradil de um lado e de outro. Na esquerda estava o altar Sagrado Coração de Maria. Na direita, o altar do Santíssimo Coração de Jesus, ambos trazidos da Igreja do Rosário. Na frente da igreja, há 3 colunatas sustentando o edifício. Contam-se 8 arcos ao todo na fachada da igreja. Agora, as curiosidades. A gente sabe que a Igreja do Rosário tem até hoje o número das tumbas, e na Igreja Matriz a gente não encontra mais, depois das reformas a gente não viu mais isso. Mas esse hábito, esse costume existia também na Igreja da Matriz. Lusiânia não teve sempre o cemitério desde o início da povoação, né? Então o assoalho da igreja antigamente era de tábuas, com canopas numeradas para sepultamento de cadáveres. As campas funerárias desapareceram com as reformas da igreja. O primeiro cemitério da cidade só foi concluído em 1888. Até 1888 o sepultamento era feito dentro da igreja. Alguns que não tinham, esses invisíveis, né, eram sepultados como podiam. Tinham cemitérios em zona rural também, tudo. A partir de 1889 foi proibido o sepultamento nas igrejas. Então, desde 1889 é proibido o sepultamento nas igrejas. Agora, uma curiosidade sobre a casa paroquial. A casa paroquial não era aquela casa atual ligada à igreja. Era na Travessa Rui Barbosa. Na época do padre Bernardo,
A casa paroquial era ali na Travessa Rui Barbosa, ao lado da casa de Sebastião Carneiro, Tãozinho Carneiro. E houve uma permuta de Sebastião Carneiro com a igreja. O Sebastião Carneiro construiu a casa da paroquial atual, que é lá nos fundos da Igreja da Matriz, em troca da casa paroquial antiga que ficava aos fundos do seu terreno. Com isso, a igreja ganhou, porque ganhou uma casa paroquial nova e a casa paroquial construída colada na igreja. O padre saía da igreja e entrava na casa paroquial. Não precisava mais ir para a casa paroquial na Travessa Rui Barbosa. E o senhor Tãozinho, Sebastião Carneiro, também ganhou com isso, porque apesar dele ter feito a despesa da construção dessa casa paroquial, ele trocou e ganhou o terreno que era ligado à sua casa e conseguiu ampliar com isso o seu terreno. E essa permuta e essa nova casa paroquial, a construção foi concluída em 1955. Agora a gente vai fazer comentários sobre a cadeia pública, que não existe mais, que ela foi demolida na década de 60, mas tem arquivos, tem fotografias e tem a própria história, e aqui também a gente vai deixar esse registro da história da cadeia pública. Ela foi construída em 1774, logo depois, a cidade de 1746, né? Poucos anos depois, já teve a construção da cadeia. Construída em 1744 por subscrição pública do governo de José de Almeida Vasconcelos de Carvalho, que era o barão de Moçambique. Essa construção era um sobrado de 2 andares, e o Geomíris fala até a medida, medindo 14 metros de comprimento, 7 metros de altura e 6 metros de fundo, servindo as salas superiores para funcionamento da Câmara Municipal, mais tarde Conselho Municipal, e sessão de júri. Então a parte de cima era administrativa, Câmara Municipal, depois o Conselho Municipal e Tribunal de Júri. E a parte de baixo era presídio masculino e presídio feminino. Parece que esse projeto a gente encontra em várias cidades de Goiás, parece que era o mesmo projeto. A gente vê em várias cidades de Goiás esse modelo de 2 andares, de sobrado de 2 andares. A cidade de Goiás tem, Pirinópolis tem, várias outras cidades têm. É esse modelo. Parece que as cadeias públicas construídas nesse período, no século XVIII, tem essa característica e tem esse projeto. Sobrados, com a parte administrativa na parte de cima, normalmente era Câmara e Tribunal de Júri, e a parte de baixo, cadeia pública, que era dividida, uma ala masculina e uma ala feminina. Na administração de Geomíris Reis, ele conta, foi fortificada a sala do Conselho para se transformar em prisão mais humanitária e decente. Então foi ampliada, inclusive, né? Que pegou a sala do Conselho, fortificou essa sala do Conselho para ampliar e dar mais condições a esses presos. Geomíris tinha realmente essa visão, essa preocupação humanitária. Aí ele conta, o próprio Geomíris conta num relato seu, que dramas terríveis esse prédio assistiu. Mãe envenenando o filho para livrá-lo da prisão. A gente conhece essa história num artigo de Geomíris, um filho que tinha matado uma senhora para roubar e foi preso, foi condenado e ele foi condenado na capital, e quando ele voltou para cá para cumprir a pena, a mãe, para não ver o filho cumprir a pena, que era uma pena longa, foi levar um alimento para o filho e matou esse filho, envenenado, para não ver o filho pagar essa pena. São dramas vividos por cadeias públicas, e são dramas que muitas vezes a gente não conhece, são dramas vividos até hoje. E quem já teve alguém na família preso, quem já visitou um presídio, quem conhece como é essa vida, esse sofrimento, sabe como é essa segregação que não recupera ninguém.
Dramas terríveis assistiu esse prédio. Mãe envenenando o filho para livrá-lo da prisão pela porta da morte, né? Preso morrendo no esgoto para procurar a liberdade. Essa história tem em Ouro Preto também, né? Quem visita Ouro Preto, as cadeias antigas de Ouro Preto, sabe que alguns presos tentavam sair pelo esgoto e no esgoto ficavam presos e morriam. Né? E aqui ele está contando que aqui Jamil está contando que em Lusiânia também aconteceu isso. Presos tentando fugir do presídio pelo esgoto, ficaram engarranchados, presos e morreram ali. Condenado espremendo-se entre as lajes para observar, pegar o ar lá de fora, tentando de alguma maneira viver a vida lá de fora. A gente vê sempre esses rostos espremidos pelas grades, as mãos sempre para fora das grades. É uma cena que marca quem assiste esse tipo de coisa. Até 1929, o conselho e o júri funcionaram aí na parte de cima da cadeia. Aí Jamil começa a contar algumas coisas da cadeia. A cadeia tinha um sino que era preso entre 2 esteios. Antigamente esse sino era usado para toque de recolher às 10 horas, então tinha uma finalidade geral, né? E tocava o sino na cadeia, mas de recolher para o município. O tenente Públio de Souza, quando o prefeito municipal, ele foi prefeito no início da década de 30, então o tenente Públio de Souza, quando o prefeito municipal, retirou esse sino e levou para a escola normal que funcionava na casa de Saturnino Meireles, na Rua Santíssimo Sacramento. A gente sabe que a casa de Saturnino Meireles, na Rua Santíssimo Sacramento, é uma casa que fica ali logo depois do centro comunitário. Onde tem um lote vago na esquina daquele beco que desce da Coronel Antônio Carneiro para Santíssimo Sacramento. Ali foi uma casa, antiga casa de Evangelino Meireles, que funcionou como escola normal por algum tempo. Nessa época, funcionava lá e o sino foi para essa escola, para funcionar na escola. Da escola, quando a escola mudou para a casa dos herdeiros de Eliseu de Araújo Melo, os herdeiros de Eliseu de Araújo Melo é aquela casa ao lado do Banco do Brasil, na Praça Evangelino Meireles. Quando a gente está descendo a Praça Evangelino Meireles, dá de frente para aquela casa, que é do lado, tem o Banco do Brasil, o beco e essa casa, que ali também funcionou a escola, provisoriamente, a Escola Normal Americana do Brasil, por algum tempo. E aí o sino foi transferido para ali. Dali ele seguiu para o fórum, atirado num canto do prédio, porque a prefeitura depois comprou uma casa antiga de José de Melo Álvares, onde é o clube, o ex-clube, que também já foi demolido, e para ali foi transferido o fórum. Então o fórum ficou por um tempo ali na Praça Evangelino Meireles, nesse casarão que existia no lugar onde também hoje existia o clube recreativo. E aí foi para ali. Na cadeia, o sino era tocado para o carcereiro trazer a chave quando havia prisões. Ficava trancado, quando chegava com o preso, tocava o sino, o carcereiro ia lá, não ficava dentro, né? E o carcereiro ia lá e levava a chave. As paredes são de terra socada, muito resistentes. A cadeia tinha 3 janelas no compartimento de cima, sendo 2 gradeadas. No inferior, 2 janelas gradeadas, todas na frente. Na reforma da cadeia feita em 1918 pelo tenente Trajano Meireles, havia inscrição a óleo, Paço Municipal. Paço Municipal é esse largo de instituições, né? O Paço Municipal hoje, ali na prefeitura, aquele largo. Existia na cadeia um tronco de aroeira, olha que coisa curiosa. Existia na cadeia um tronco de aroeira para prender as pernas e braços dos criminosos rebeldes, para tortura. Uma lei estadual determinou que as autoridades locais queimassem esses instrumentos de suplício. Com o passar do tempo, isso foi reconhecido, enfim reconhecido como uma coisa completamente fora de propósito, né? E essa lei estadual determinou que esses troncos, não só o de Lusiânia, como de vários municípios, esses troncos fossem incinerados, né? E aqui está dizendo que foi uma lei estadual, que as autoridades locais queimassem esses instrumentos de suplício. E em Lusiânia, o juiz na época da comarca era o doutor Oniel Soter Gomes de Araújo.
ele deu cumprimento e executou legalmente isso, levou, né, na Praça da Matriz, no dia 7 de agosto de 1919, levou esse tronco com assistência de autoridades que assinaram a ata como testemunhas. Esse tronco foi rachado e incinerado e deram cumprimento a essa lei estadual, e esse tronco deixou de existir, né? Não a memória, não o sofrimento que ele causou, mas o tronco físico deixou de existir. Essa cadeia foi demolida, né? A demolição dela foi iniciada no dia 12 de outubro para a construção desse ramal asfáltico que liga a cidade à BR da Brasília-Belo Horizonte, porque a estrada não era essa. A estrada de saída de Lusiânia era pela Igreja do Rosário, pelo Parque Alvorada. E aí, com a vinda de Brasília, com a construção dessa BR, fizeram essa estrada reta, né, do Trevo para cá, e precisava dessa saída. E o local que acharam para essa saída foi pela Praça da Matriz, demolindo a cadeia, e a partir de 12 de dezembro de 1960. E ela ficou completamente demolida a partir do dia 7/11 de 1960. Então, a partir de 1960, essa cadeia deixou de existir.